300 pessoas já estão a caminho do mesmo bunker abandonado neste exato momento. Cada uma delas acredita ser a única a saber de sua existência. Todas estão erradas. E em menos de 72 horas, esse suposto refúgio parecerá menos um abrigo e mais um tumulto de Black Friday dentro de uma loja de artigos esportivos. Só que todos estão armados, todos estão desesperados e ninguém vai para casa. Você é um deles. Salvou as coordenadas no seu telefone, mapeou a rota. Está carregando uma chave para um portão enferrujado. Uma que uma dúzia de outras pessoas também possui. Você o tem chamado de seu ponto de fuga, seu plano de emergência, seu trunfo. Mas há outro nome para isso. Uma garantia estatística de falha. Porque aqui está o que espera por você. Ao chegar a esta fortaleza secreta, você não encontrará solitude. Você encontrará a prova de que segredos compartilhados por milhares de pessoas que pensam da mesma forma nunca foram segredos de fato. E no momento em que suas botas tocarem o chão, você perceberá que o que você pensou ser sua tábua de salvação é, na verdade, a primeira armadilha. 300 pessoas já estão a caminho do mesmo bunker abandonado neste exato momento. Cada uma delas acredita ser a única a saber de sua existência. Todas estão erradas. E em menos de 72 horas, esse suposto refúgio parecerá menos um abrigo e mais um tumulto de Black Friday, dentro de uma loja de artigos esportivos. Só que todos estão armados, todos estão desesperados e ninguém vai para casa. Você é um deles. Salvou as coordenadas no seu telefone, mapeou a rota, está carregando uma chave para um portão enferrujado. Uma que uma dúzia de outras pessoas também possui. Você o tem chamado de seu ponto de fuga, seu plano de emergência, seu trunfo. Mas há outro nome para isso, uma garantia estatística de falha. Porque aqui está o que espera por você. Ao chegar a esta fortaleza secreta, você não encontrará solitude. Você encontrará a prova de que segredos compartilhados por milhares de pessoas que pensam da mesma forma nunca foram segredos de fato. E no momento em que suas botas tocarem o chão, você perceberá que o que você pensou ser sua tábua de salvação é, na verdade, a primeira armadilha. Se a multidão não arruinar seu plano, a matemática o fará. Uma única pessoa precisa de cerca de 5 libras de lenha seca por dia apenas para cozinhar e se manter minimamente aquecida. Estenda isso por um ano. E você estará olhando para mais de 1.800 libras. Agora imagine 100 pessoas aparecendo despreparadas, todas vasculhando a mesma porção de floresta. Cada árvore morta em um raio de 800 metros desaparece em 72 horas. Depois disso, o desespero se instala. As pessoas começam a cortar lenha verde, molhada, com muita fumaça. Inútil para aquecimento de verdade. E essa fumaça transforma seu local escondido em um farol visível por quilômetros, transmitindo uma mensagem. Uma grande população vulnerável está concentrada aqui. A água colapsa ainda mais rápido. Basta uma pessoa defecar rio acima ou despejar água suja na fonte. Giardia se espalha exponencialmente em grupos superlotados com saneamento zero. Seu riacho intocado se torna um vetor de doenças em 48 horas. A natureza que você pensou que o sustentaria já começou a trabalhar contra você. A caça desaparece em seguida. Cervos geralmente percorrem cerca de 1 quilômetro quadrado e só podem sustentar uma pequena colheita controlada de alguns animais por ano. Mas o pânico não é controlado. 50 pessoas ansiosas caçando simultaneamente ou eliminam a população local ou a afugentam em uma semana. Depois vem a deficiência proteica, sistemas imunológicos enfraquecidos e falha em cascata. Isso não é um aumento temporário, é um colapso permanente. Uma bolha de recursos estourando sob o peso de muitas pessoas, buscando pouca oferta. E quando o ambiente para de alimentá-los, eles se voltam uns contra os outros. Quando os recursos colapsam, as pessoas não aceitam silenciosamente seu destino. Elas se fragmentam. Elas formam facções, alianças e rivalidades baseadas no medo, oportunidade e desespero. E você, a pessoa que chegou cedo, que reivindicou o melhor abrigo,
que montou o acampamento mais visível, não será visto como um líder. Você será visto como o primeiro alvo. A psicologia é simples. Em um grupo não gerenciado, sem hierarquia, sem regras compartilhadas e sem autoridade confiável, cada vantagem se torna uma ameaça para outra pessoa. Seu equipamento, sua comida, suas ferramentas, eles provocam ressentimento muito antes de inspirarem cooperação. A multidão, que antes parecia uma comunidade de sobreviventes, se transformará em grupos competidores, cada um convencido de que merece mais. Cada um convencido de que você tem o que lhes falta. Sem estrutura, o conflito não surge gradualmente. Ele detona. A suspeita se transforma em acusações. As acusações se transformam em confrontos. E os confrontos se transformam em violência. Este é o momento que os preparacionistas nunca levam em conta. Eles imaginam que se juntarão a uma tribo de pessoas com a mesma mentalidade, unindo habilidades e trabalhando juntos. Mas o que se forma sob estresse não é uma tribo. É uma panela de pressão sem válvula de escape, onde as facções mais fortes, mais organizadas ou mais impiedosas ascendem. E elas ascendem tomando daqueles que mais se prepararam. No caos que se segue, a sobrevivência não recompensa o planejador precoce. Ela os pune. Então, qual é a verdadeira solução? Não é encontrar um bunker melhor ou uma estrutura mais impressionante. É abandonar a ideia de que a segurança vem de algo especial. O especial atrai atenção. Um bunker é especial. Um poço de mina é especial. Uma cabana cênica fora da rede elétrica é especial. E qualquer coisa especial se torna um imã. Alto valor significa alta competição. Sempre. Os únicos lugares que permanecem seguros são aqueles em que ninguém tem motivos para pensar. Terras esquecíveis, trechos comuns de mata indistinguíveis de milhares de outros. Lugares sem vista, sem estruturas, sem atrativo, nada que sinalize valor para quem passa. Invisibilidade, não fortificação, é o que te mantém vivo. Mas aqui está o detalhe, que a maioria dos preparacionistas nunca considera. A invisibilidade exige habilidades que eles não possuem. Sem infraestrutura existente, você deve criar tudo do zero. Obtenção de água do terreno bruto, abrigo construído apenas com o que está ao seu redor, fogo sem aceleradores comprados em loja. Estes não são hobbies de preparacionista. Eles são a taxa de entrada para a verdadeira anonimidade. As pessoas querem o conforto de um santuário escondido, mas a conveniência de uma estrutura pré-construída. Você não pode ter ambos. Você deve escolher. Escolha a segurança da obscuridade ou a conveniência da visibilidade. Escolha a capacidade em vez do conforto. E escolha rápido, porque esses locais secretos, aos quais as pessoas se apegam, já estão sendo descobertos, mapeados e discretamente observados por outros. Você passou anos construindo sua fortaleza. Paredes reforçadas, painéis solares, filtros de água, prateleiras de comida, suprimentos médicos, ferramentas, munição. Você olha para tudo isso e se sente preparado. Você se sente seguro. Você sente que, finalmente, fez tudo certo. Mas, em um mundo sem cadeias de suprimentos, você não é um sobrevivente. Você é uma caixa de saque. E caixas de saque são farmadas. Esta é a falha tática que destrói mais preparacionistas do que qualquer falta de recursos. Ao concentrar tudo o que possui em um único local fixo e de alto valor, você abriu mão de sua maior vantagem, a mobilidade. Você não pode se realocar rapidamente. Você não pode se adaptar fluidamente. Você não pode mudar de estratégia quando as ameaças evoluem. Você se ancorou a um ponto estático que os atacantes podem estudar à distância, enquanto você nada sabe sobre eles. A teoria dos jogos mostra o quadro claramente. Um defensor em uma posição fortificada geralmente tem uma vantagem de 3-1 sobre os atacantes, mas apenas quando ambos os lados têm informações iguais. No seu caso, a informação é extremamente assimétrica. Eles sabem onde você está. Eles sabem que você tem suprimentos. Eles podem observar suas rotinas, seus pontos fracos.
suas buscas por recursos. E você? Você não saberá nada sobre eles até que decidam se revelar. Você não é o caçador. Você é o cervo com um colar de rádio. Porque enquanto atacantes amadores correm para uma fortaleza, grupos organizados não atacam. Eles sitiam. Um cerco não começa com tiros. Ele começa com o tempo. Um grupo organizado não atacará suas muralhas. Eles se sentarão logo fora do seu perímetro e deixarão a pressão fazer o trabalho. Eles cortarão seu acesso à água. Contaminarão as trilhas das quais você depende. Criarão ruídos durante a noite. Pequenas, persistentes e calculadas perturbações projetadas para corroer sua capacidade de pensar com clareza. Após 72 horas sem sono real, sua capacidade de tomada de decisão cai 40%. Após uma semana inteira, você é cognitivamente equivalente a alguém legalmente embriagado. E nesse estado, você está tomando decisões de vida ou morte enquanto seus atacantes descansam, revezam turnos e avaliam cada uma de suas reações. Mas o custo físico é apenas metade da arma. A psicologia do cerco é muito mais brutal. Os defensores sofrem taxas mais altas de paranoia, conflitos internos e paralisia de decisão do que os atacantes, porque os atacantes têm liberdade. Eles podem ir embora, podem se reposicionar, podem escolher quando e onde o conflito escala. Você não pode. Você está preso dentro de um círculo de confiança que encolhe, vendo seus suprimentos diminuírem e seu grupo se fragmentar sob o medo e a exaustão. E aqui está a verdade que mata a maioria dos preparacionistas. Você não abandonará sua fortaleza mesmo quando for a única escolha racional. Você dedicou anos, recursos e sua identidade a ela. Ir embora parece admitir que tudo o que você construiu foi um erro. Essa é a falácia do custo irrecuperável. E ela destrói mais planos de sobrevivência fortificados do que qualquer arma de cerco jamais destruiu. Então, qual é a alternativa? Pare de pensar como um dragão guardando um único tesouro. Comece a pensar como um esquilo. Os sobreviventes mais inteligentes não consolidam tudo em um único esconderijo glorioso. Eles distribuem 3 a 4 pequenos e discretos esconderijos espalhados por uma região, cada um abastecido com 2 a 3 semanas de suprimentos essenciais, filtração de água, calorias, equipamento médico básico, ferramentas para iniciar fogo, itens essenciais de navegação. Se um esconderijo for comprometido, você perde apenas uma fração de seus recursos, não tudo. Você se adapta, você se realoca, você continua. Esta é a redundância distribuída, o oposto da mentalidade de fortaleza de tudo ou nada. Mas, para funcionar, cada esconderijo deve ser invisível. Não escondido perto de trilhas, rochas únicas, rios ou pontos de referência. Esses atraem atenção. Não enterrado superficialmente o suficiente para detectores de metal. Não colocado em solo, que se move facilmente e revela perturbação. Seus esconderijos devem ser memoráveis para você e sem sentido para todos os outros. Marcados não com símbolos, mas com padrões de reconhecimento que só você entende. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. Cada esconderijo deve ser acessível sem ferramentas. Se você estiver fugindo sob pressão, não estará carregando uma pá. Você estará carregando o que estiver em suas mãos e o que restar de sua determinação. Isso significa locais rasos, que possam ser escavados à mão em solo estável, selados em materiais impermeáveis e resistentes à deterioração. Isso não é teoria romântica da vida selvagem, é prática de campo. Mas, mesmo essa estratégia tem uma fraqueza, uma que a maioria dos preparacionistas se recusa a reconhecer. Esconderijos distribuídos exigem movimento, e movimento exige um corpo capaz de alcançá-los. Sua estratégia de sobrevivência inteira desmorona se você não conseguir alcançar seus próprios recursos. Esconderijos distribuídos só funcionam se você tiver a capacidade física de se mover entre eles. 10, 20, até 30 milhas por vez, com peso nas costas, em mau tempo, com calorias limitadas
enquanto estressado e privado de sono. A maioria dos preparacionistas nunca testa isso. Eles treinam seu equipamento, não seus corpos. Eles fazem uma caminhada com peso uma vez por ano e se convencem de que poderiam fazer isso de verdade, se fosse necessário. Mas a sobrevivência não se importa com suas intenções. Ela se importa com sua capacidade. Se seu plano depende de um veículo, você não tem um plano. Você tem uma fantasia que termina no momento em que o combustível se torna escasso ou as estradas são bloqueadas. Se você não conseguir caminhar até o seu próximo esconderijo amanhã, realmente caminhar, não imaginar, então sua redundância cuidadosamente elaborada não é mais do que outro estoque estacionário com etapas extras. E isso o leva de volta a ser uma caixa de saque. A verdade incômoda é que muitos preparacionistas recorrem ao modelo de fortaleza não porque seja estrategicamente sólido, mas porque lhes permite evitar confrontar suas limitações físicas. Equipamento é reconfortante. Treinar é desconfortável. Comprar equipamento parece produtivo. Construir resistência parece um fracasso até deixar de ser. Mas a sobrevivência não é vencida pela pessoa com mais coisas. É vencida pela pessoa que consegue ir mais longe, aguentar mais tempo e se adaptar mais rápido às ameaças ao redor. Seus esconderijos podem mantê-lo vivo, mas apenas se suas pernas puderem alcançá-los. A outra falha. Uma tão grande que invalida quase todo o plano comercial de fuga antes mesmo de começar. A armadilha da confiscação. Você pensa que seu bunker ou seu condomínio de sobrevivência, ou aquele local militar desativado que você explorou, é seu. Não é. Não em uma crise real. Em toda grande emergência, os governos não constroem novas infraestruturas. Eles confiscam estruturas defensáveis existentes. FEMA, a Guarda Nacional, agências estaduais de emergência, todos mantêm listas de instalações pré-identificadas prontas para ativação imediata. Aquele bunker abandonado para o qual você está indo, não está abandonado. Ele está operacionalmente inativo, o que não é a mesma coisa. No momento em que uma crise atinge um certo limite, as fechaduras são trocadas, o pessoal é estacionado e o local se torna um centro de comando oficial. Você não está fugindo para sua localização. Você está cuidando dela até que eles precisem. A história mostra o padrão claramente. Durante o Katrina, a Guarda Nacional assumiu escolas e armazéns. Durante a Covid, os governos requisitaram hotéis e centros de convenções. E um bunker desativado, construído com dinheiro do contribuinte, com especificações estratégicas? Isso é material de confiscação de primeira. Agora imagine o cronograma. A crise atinge. Você sai de casa. As estradas entopem. O tempo de viagem triplica. Você chega 48 horas após o evento, apenas para encontrar veículos oficiais estacionados do lado de fora, pessoal armado na entrada e nenhum espaço para negociação. Você vai desafiá-los? Argumentar? Resistir? Você é uma pessoa. Eles são uma unidade coordenada, respaldada pela lei e pela força. No melhor dos casos, eles o afugentam. No pior, eles o detêm por interferir nas operações de emergência. Mas vamos fingir que você chega primeiro. Você consegue entrar. Você pensa que venceu. Não venceu. Você agora está ocupando ilegalmente propriedade federal durante uma emergência declarada. Propriedade que está em uma lista de confiscação prioritária. Eles virão buscá-la. E quando o fizerem, você não é um sobrevivente com um abrigo seguro. Você é um ocupante não autorizado obstruindo a resposta de emergência. Até mesmo condomínios de sobrevivência comerciais, aqueles caros pelos quais as pessoas pagam centenas de milhares, colapsam sob essa realidade. Quanto mais grave a crise, mais certa se torna a confiscação. E mesmo que o governo não tome o local, você ainda enfrenta outro pesadelo. Todas as outras pessoas que compraram o mesmo condomínio estão correndo para lá também. Uma instalação projetada para 100 ocupantes recebe 300 em 72 horas. Superlotação, pânico, colapso de recursos, colapso social. Você não escapou do cenário de campo de refugiados. Você pagou antecipadamente por ele. Tudo o que você acreditou sobre locais seguros desmorona sob uma verdade inevitável.
O próprio conceito é o ponto de falha. Segurança não é um lugar que você pode marcar em um mapa. Não são coordenadas, nem paredes, nem uma estrutura para a qual você pode fugir quando tudo dá errado. É um processo fluido, adaptável, contínuo. No momento em que você se compromete com um ponto fixo, você para de sobreviver e começa a esperar que esse ponto falhe. E ele falhará. Porque todo plano de fuga assume que você pode prever a crise. O que será, quando acontecerá, quanto tempo durará e quais recursos serão mais importantes. Mas você não pode. Ninguém pode. Você está baseando seu futuro em suposições em vez de adaptabilidade. E quando essas suposições se quebram, e elas sempre se quebram, sua localização fixa se torna uma gaiola. A evolução já provou isso. As espécies que sobrevivem não são as mais fortes ou mais bem armadas. São as que se adaptam mais rápido. As que se movem quando as condições mudam. As que mudam de estratégia no momento em que o ambiente exige. Romanos, dinastias chinesas, impérios estabelecidos. Todos caíram quando as circunstâncias mudaram mais rápido do que seus sistemas podiam reagir. Mas sociedades nômades, elas perduraram. Não porque tinham armas melhores, mas porque não estavam presos à ilusão de permanência. A sobrevivência, em sua essência, não é sobre onde você está. É sobre o que você pode fazer quando tudo ao seu redor muda. Os preparacionistas se apegam a locais porque locais parecem tangíveis, previsíveis, reconfortantes. Um lugar parece controle. Mas a sobrevivência não é sobre conforto, é sobre capacidade. Um local estático pode ser mapeado, estudado, cercado, confiscado ou esgotado. Mas uma pessoa que pode se mover, se adaptar, obter água em qualquer lugar, construir abrigo com o que quer que exista, navegar sem tecnologia e mudar de estratégia instantaneamente, essa pessoa carrega a segurança consigo. Eles não são aprisionados pelo colapso. Eles fluem através dele. A tragédia é que a maioria das pessoas nunca fará essa mudança. Elas se apegam a planos, porque os planos parecem mais seguros do que as habilidades. Eles refinam seus pontos de fuga, atualizam suas fortificações, compram mais equipamentos. Tudo enquanto ignoram a única verdade que invalida toda a estratégia. Planos fixos morrem, pessoas adaptáveis não. Então, como é a verdadeira segurança? Não um bunker, não coordenadas. Não um mapa com um X que você espera alcançar antes que outra pessoa o faça. A verdadeira segurança é uma pessoa. Uma versão sua que não depende de condições perfeitas, estruturas pré-construídas ou anos de conforto armazenado. É a versão de você que consegue andar 20 milhas quando seu veículo morre, que consegue encontrar água quando cada fonte está contaminada, que consegue construir abrigo quando a paisagem não oferece nada, que consegue desaparecer porque você não deixa mais rastros previsíveis o suficiente para serem seguidos. Quando você se torna essa pessoa, algo profundo acontece. Você para de precisar de um local de fuga. Você se torna o local de fuga. Você carrega resiliência nas pernas, desenvoltura nas mãos, adaptabilidade na mente. Você para de procurar segurança e começa a criá-la onde quer que esteja. Essa é a mudança que a maioria das pessoas nunca faz. Elas continuam procurando o lugar perfeito em vez de se tornarem a pessoa capaz. Elas gastam tempo fortificando paredes em vez de fortificar habilidades. Elas se preparam para ir a algum lugar em vez de se preparar para sobreviver em qualquer lugar. E cada dia que investem na direção errada é um dia perdido. Tempo que poderia ter sido gasto aprendendo, treinando, falhando, melhorando. Tempo que importará mais do que qualquer bunker quando tudo desmoronar. Porque quando os locais falham, e eles falharão, apenas uma coisa permanece: a pessoa que se recusa a ser fixa, previsível ou dependente de um único ponto de falha. A pessoa que se torna invisível, móvel, adaptável e implacavelmente competente. O fantasma, o esquilo, o nômade, o sobrevivente que supera o colapso, não encontrando o lugar certo, mas se tornando a pessoa certa.
Se esta história ressoou com você, por favor, compartilhe seu senso de força nos comentários. E vamos espalhar esse orgulho silencioso pelo mundo.